o entendimento de que alguém que pratica atividade física regular é algo bom para a empresa, isso todos já têm. Se você não pensar na qualidade do seu descanso, todo benefício que você imagina que você está tendo no treinamento, ele não acontece. Quanto mais preparado fisicamente, mais condição você tem de exercer a sua função profissional de forma plena. Fala pessoal, beleza? Bom, meu nome é André Pitt, estamos começando mais um podcast Caterinfra, o seu podcast de infraestrutura. E hoje vamos falar de um tema diferente aqui, a gente vai falar de esporte e desempenho profissional. Para falar do assunto, estou com um convidado especial aqui, Diego Leite de Barros. Ele é educador físico, especialista em fisiologia do exercício pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp, e diretor-geral da DLB, assessoria esportiva. O Diego atua no mercado de qualidade de vida e fitness há mais de 18 anos, ajudando pessoas a praticar atividade física de forma correta, consciente e eficaz, sempre baseado nos conceitos científicos mais atuais, a partir de uma abordagem multidisciplinar. Então, Diego, bem-vindo aqui. Obrigado, André. Valeu pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito feliz. Um tema interessante que a gente vai discutir hoje aqui, né, dessa questão de esporte e desempenho. Mas antes de a gente começar a falar fala um pouco da DLB. Como ela surgiu? Eu acho que elas são as iniciais do seu nome, certo? Isso. Não é uma coincidência. Tá, faz seu jabá aí, fala como que ela nasceu, qual que foi a sua ideia para trazer... Legal. A ideia de criar uma assessoria esportiva, ela surgiu, assim, já no início da minha carreira profissional. Eu sempre tive intenção de criar um ambiente, uma empresa, um local onde a gente pudesse oferecer propostas individualizadas de treinamento, ou seja, entender como cada cliente precisa ser tratado, qual a necessidade de cada um dos nossos alunos, montar planejamentos que vão considerar essas características, às vezes até essas restrições, que às vezes as pessoas precisam de uma adaptação nessa proposta, e oferecer isso em vários formatos, em formatos até mesmo em grupos, que a gente atende equipes de corrida nos parques, trabalhos em grupos, propostas corporativas com planos e programas de saúde para empresas, mas sempre focado nessa abordagem, de entender o indivíduo e a necessidade dele. Partindo desse conceito, a gente fez diversos programas em diversos formatos, mas nunca deixando de lado essa preocupação. Legal. E hoje a DLB tem quantos alunos ativos? A gente tem toda a parte da equipe de corrida. A gente tem condomínios que a gente presta gestão esportiva, condomínios residenciais. A gente tem uma sede que fica no Butantã, onde a gente trabalha com uma proposta de pilates, treinamento funcional, atendimentos variados com diversos profissionais. Então, se a gente for contar toda essa população, aí a gente está com mais de 800 clientes já. Show de bola. Depois a gente vai deixar, pessoal, o link na descrição do vídeo aqui. Legal. Para quem quiser, consultar o Diego aí e conhecer o trabalho deles. E como surgiu essa paixão por esporte, Diego? Cara, bom, aí já vem da família, Porque, assim, meu pai é um cara que sempre trabalhou com esporte, Sempre esteve ligado ao futebol, profissional. Legal. E a gente cresceu nesse meio, cresceu tendo contato com a parte da ciência do esporte, de uma forma geral, E eu tenho 3 irmãos que seguiram também essa área, então 2 são educadores físicos e 1 é médico do esporte, então somos lá em 4 ligados à área esportiva, então a gente sempre teve essa relação, E eu sou mais novo, então eu cresci tendo essas referências, sobre atividade física tal, e isso até mesmo como atuação profissional. Então, quando eu fui para a educação física, eu logo quis seguir a parte de fisiologia do esporte, que eu acho que é a especialização que faz a gente ter um entendimento mais aprofundado dos mecanismos fisiológicos mesmo, como o corpo funciona, E aí partir para criar uma maneira de aplicar isso dentro de uma empresa, e aí nasceu a DLB.
Legal. Explica um pouco para o pessoal entender o que é fisiologia do exercício. Bom, a fisiologia do exercício é a área que estuda todas as reações do corpo dentro da atividade física, né? Então, como funciona, por exemplo, o controle de temperatura do teu corpo quando você está treinando? Por que a gente produz calor? Como isso interfere no teu desempenho? Por que eu preciso ter um suplemento X ou Y durante a atividade? Então, todas essas questões ligadas ao treinamento e a desempenho estão sendo analisadas primeiro pela fisiologia do esporte, né? E aí depois você vai para a área de treinamento, que é onde você coloca em prática mesmo esses conceitos. Mas entender esse funcionamento do corpo é ponto de partida para você aplicar esses conceitos com os alunos. Então, a fisiologia ela dá essa ferramenta que eu acho que é essencial. Show de bola. E você está há quase 20 anos aí, quase 2 décadas, né? Sim. O que você acha que mudou quem busca o serviço de vocês lá no comecinho e hoje, né? Hoje a gente está voltado, o mundo está entendendo um pouco melhor isso, né? Mas que teve uma grande mudança para você? Não teve? Não, teve, André. Eu acho que assim, a gente tem o acesso à informação, ela é claramente uma coisa que ficou assim, muito lógico que todo mundo entende hoje como buscar essa informação sobre treinamento, né? Então, todo mundo sabe mais ou menos como se corre, tem esse conteúdo simples, né? Chegando antes, quando eu comecei eram uns livros mesmo que diziam essas coisas pra gente tinha que ir atrás, né? Então hoje não, hoje essa informação ela tá fácil, né? O problema é o que o pessoal está fazendo com a informação, de que forma que eles estão aplicando isso, né? Talvez esse seja o ponto que me preocupa um pouco, porque você toma de referência, muitas vezes, pessoas que vivem pelo desempenho físico, né? E toma aquilo como uma verdade, né? Por exemplo, como aquela pessoa treina, que eu vi no Instagram, por exemplo. Poxa, ela faz 2 treinos por dia, e aí você vai querendo replicar aquilo, mas aquele indivíduo, ele vive do desempenho físico, ele tem uma carga genética ali favorável, ele tem um tempo de recuperação depois do treino, todo orientado, uma equipe ali que ajuda ele. E quando você vai querer aplicar aquele conceito que está exposto como sendo o correto, muitas vezes, e você coloca na tua rotina, não dá certo. Eu me machuco, eu não acerto ali na proposta que eu queria, né? Eu não atinjo o objetivo que eu queria. Então, na hora de aplicar isso, a gente percebe que as coisas não estão indo para um lado legal, né? Então, acho que talvez essa seja a maior preocupação hoje, de que forma que as pessoas usam o conteúdo que está aí disponível nas mídias sociais. Legal. E até, no fundo, depois a gente vai abordar isso, mas eu vejo muita gente querendo, por exemplo, iniciando corrida, e falar, vou correr uma maratona. Eu falei, cara, vocês não sabem nem o que é o treino para uma maratona, porque se vocês pensassem nisso, vocês não iam fazer. E você acha que isso, obviamente, é influência dessa informação que a gente tem errônea, vai? Eu acho assim, que talvez seja o critério que se usa, né? A informação, muitas vezes, ela não está errada. Ela só não vem com uma certa advertência para quem aquilo é indicado. Porque se você for, de fato, pensar qual o conteúdo que se passa para um iniciante hoje, né? Ele é muito, muito pequeno, tem muita pouca coisa que é eficiente, de fato, para quem está iniciando. Porque vende menos, né? Vende menos. O que vende é você mostrar o conteúdo ali relacionado a grandes atletas que têm tempos absurdos e que fazem distâncias enormes, é isso que impressiona, né? Agora, a realidade de 99% da população não é aquela, né? Então, onde está essa informação que é útil para quem de fato quer cuidar da saúde? Aí é algo que você tem que procurar um pouco mais e normalmente você não encontra muita gente falando, né? Legal. E você acha que as pessoas estão procurando o esporte para ter bem-estar hoje? Isso está relacionado? Não está? Ou até mesmo para ter, a gente entrando um pouco no nosso tema aqui,
de o cara fazer esporte para ter um desempenho profissional melhor, seja em qualquer área que ele esteja? Eu acho que após a pandemia isso ficou um pouco claro assim para todo mundo, né? O quanto a atividade física ela é importante para me ajudar a ter equilíbrio na minha vida de uma forma geral, né? Equilíbrio entre minha saúde mental, minha saúde física, saúde com a minha família. Então eu acredito sim que de um tempo para cá as pessoas começaram a entender e valorizar um pouco mais a influência do exercício dentro dessas outras questões que a gente tem na vida, né? Então isso eu acho que é algo que cada vez mais é procurado por todos em relação a tipo de conteúdo. Assim, eu acho que como aplicar essa atividade física na minha rotina e como perceber esses benefícios, de que maneira eu consigo colher esses benefícios em outras áreas da minha vida, né? E isso você acha que tem relação a melhor desempenho? Sei lá, o cara, ele não treinava, vamos para o pessoal ficar claro aqui. E ele começa a treinar, ele começa a se sentir bem. O que entra? Dopamina? Porque hoje, assim, dopamina no fundo o cara ficar aqui no TikTok, sei lá o que, é dopamina pro cara. Mas que elementos o esporte traz para um cara para ele ter um desempenho melhor, assim, né? Em termos fisiológicos e enfim. São várias esferas, assim, que o esporte ajuda a gente a ter um melhor rendimento no trabalho, né? Então, assim, desde uma maior capacidade de enfrentar problemas, né? E até de se planejar, né? Então vamos pegar a corrida como exemplo, né? Se eu quero atingir uma determinada distância, eu preciso ter um planejamento coerente para aquele objetivo que eu estou traçando, né? Então esse planejamento ele precisa respeitar primeiro o momento que eu estou, né? Eu preciso saber de onde eu estou partindo, aonde eu quero chegar e quanto tempo eu preciso para atingir esse objetivo. Na vida profissional, em muitas situações, a gente enfrenta exatamente esses desafios, né? E quando você passa por isso no esporte, fica mais fácil entender dentro da tua atuação profissional como enfrentar esse mesmo problema, né? Então, por exemplo, alguém que tem a resiliência para correr uma maratona, com certeza vai ter dentro do trabalho ferramentas que vai poder aplicar, né, desse conhecimento do treino nesse ambiente de trabalho que muitas vezes exige da gente muita paciência, exige aquela questão de controle da ansiedade, né, para atingir um determinado objetivo. Você estar num ambiente de treinamento físico com outras pessoas estimula também essa questão do relacionamento. Isso eu quero falar, uma parte social que talvez na pandemia eu tivesse perdido. Sem dúvida. E isso interage bem, né? Sim. Esses esportes coletivos, né, ou não necessariamente que você pratica ali, mas que você esteja num ambiente com outras pessoas, potencializa essa capacidade nossa de se relacionar, né? De saber se comunicar melhor. Então isso é algo que, assim, tudo que eu falei não está tanto na esfera fisiológica, né? Mas dentro dessa parte mais fisiológica a gente tem reações que o corpo passa a ter que ajudam no trabalho. Então, assim, a própria capacidade de oxigenação que o corpo tem durante uma atividade aeróbica, né? Isso, no mesmo dia que você treinou, você indo trabalhar, você tem ali uma série de reações hormonais que acontecem após o treino, né, que favorecem você ter maior conexão neural, que favorecem você ter mais foco no que você está fazendo, né? Controle da tua atenção, tudo isso é fisiológico, é hormonal, é comprovado, né? Então, não é algo que fica só nessa esfera mais assim, de relacionamentos e tal. Tem muita reação física que o corpo tem, né? Inclusive até assim, nessa parte de capacidade cognitiva mesmo que o exercício promove. Então ele manda mais oxigenação no cérebro, por exemplo. Exato, sinapses neurais, tudo isso aumenta conforme a gente tem o padrão aí regular de atividade física, né? E aí, obviamente, isso no teu ambiente de trabalho você vai colher frutos. A gente pode ir também para aquele lado físico, né? Ou seja, a capacidade física que eu tenho de suportar uma carga de trabalho, a qualidade do meu sono aumenta quando eu treino,
né? E isso promove uma maior recuperação do meu organismo. Então, quando eu acordo para trabalhar, eu estou mais preparado, né? Porque eu dormi melhor. Uma pessoa sedentária tem um padrão de sono muito ruim em relação a uma pessoa ativa. Então, quando você começa a somar tudo isso, você traduz isso num percentual de produtividade mesmo, né? Não vou nem entrar na questão de redução de falta, que também são dados comprovados, mas assim, a sua produtividade profissional é maior. Até... Eu sou um exemplo aqui porque eu corro, né? E eu geralmente eu corria à noite. E aí eu dormia bem, isso não me afetava meu sono, mas eu passei a correr de manhã. Cara, a diferença que dá é absurda. Assim, eu senti, né? De você chegar muito melhor no trabalho quando você correu e depois você vai trabalhar. Sim. Então, realmente dá uma motivada, enfim, você, sei lá, é um negócio que você fica mais concentrado. À disposição, né? É claro que assim, a gente não tem como dizer para todo mundo que é melhor treinar de manhã do que à noite, porque você tem uma questão de agenda e de possibilidades de cada um. Tem gente que só tem o período da noite e ok, tá ótimo, né? Se você puder treinar à noite. Agora, esse treino no começo do dia, ele promove todas essas reações que a gente está falando pro resto da tua jornada, né? E aí você chega no fim do dia mais cansado, obviamente, mas aí é a hora de descansar e dormir. Então, a qualidade do sono ela é maior. Tanto que a gente indica mesmo que o treino ele não seja tão próximo do horário de dormir, senão vai interferir, né? Você falou uma coisa que eu também percebo, assim, a gente fica mais... E até uma vez eu falei com o médico que se você treinar, o pessoal, você fica mais resistente a gripe, essas coisas. Sim. Então, eu fico muito menos gripado porque eu treino, mesmo que você treine mais forte. Sem dúvida, sua imunidade. A imunidade aumenta, né? Exato, sua imunidade aumenta e a gente viu isso também na pandemia, né? Tem diversos dados que mostram, né, que a forma como cada um reagiu ao Covid estava diretamente relacionado ao padrão de saúde e de treinamento que cada um tinha, né? Então, a tendência é a gente combater esse tipo de invasor ao organismo de forma muito mais eficiente se você é uma pessoa treinada. Você falou no começo você falou até que num treinamento o pessoal tem passo a passo, né? No fundo, ela tem que começar, tem um desenvolvimento. E como que você lida hoje, né? É uma pergunta que nem está no script, com pessoas querendo cortar o caminho. Porque assim, aqui na empresa, né, em qualquer empresa, tem muita gente que quer cortar caminho. Certo. Né? E eu acho que no esporte é a mesma coisa, porque eu vejo muita gente querendo tá começando e eu falo, eu vou correr uma maratona, eu vou fazer um Ironman, cara. Só que é um negócio insano. Como que lidar com isso, assim, né? Porque assim, isso... Às vezes eu acho que o pessoal quer fazer para mostrar que é capaz, mas não tem como cortar caminho, né? Não tem, cara. O resultado dessa equação é sempre a lesão, né? Que é o que mais acontece hoje em dia. Eu acho que o grande vilão nesse ponto é a ansiedade, né? Tá. Então, a ansiedade de alcançar um resultado num prazo curto de tempo é o maior vilão, né? Porque as pessoas não é que elas chegam querendo iniciar um treinamento de corrida, né? Muitos chegam já querendo ser um maratonista. Aí você fala, então, cara, tem um grande caminho até chegar nisso. Muito, né? E é aí que eu acho que essas informações que as pessoas recebem nas mídias sociais, elas são informações que alimentam muito esse tipo de comportamento. Ansiedade. Exato. Então, você precisa sempre apresentar para o aluno primeiro qual é a condição que ele está. Por isso que a avaliação ela é super importante, né? Então, falar, hoje a sua condição é essa. A gente tem que partir do princípio que você, hoje, dependendo da pessoa, tem determinadas limitações e um treino volumoso para você vai necessariamente te expor a uma sobrecarga que vai gerar lesão. Então, não é que eu não quero propor esse treinamento para você, que hoje o teu corpo não suporta. Então, a gente precisa ser consciente, respeitar essas limitações e aí explicar por que aquele aluno precisa passar por cada etapa.
Então, quando você tem esse conhecimento e passa de forma clara, a pessoa, sendo uma pessoa de bom senso, ela vai necessariamente ouvir o que você tem para dizer e concordar. Falar, não, de fato, se a gente encurtar esse processo, eu vou me machucar e não é isso que eu quero. Então, acho que passa muito por isso, cara, por essa questão do treinador, né? De mostrar assim, como você citou, faz quase 20 anos que a gente faz isso. Então, eu posso falar, eu vi muita gente encurtar o caminho e se machucar. E aí vira aquele ciclo onde a pessoa, de fato, ela nunca chega onde ela quer. Porque ela sempre quer fazer o processo mais curto do que deveria. E aí, quando ela está evoluindo, ela precisa parar para cuidar de uma lesão X ou Y. Aí ela volta a estaca zero. Aí começa de novo, só que sempre de uma forma acelerada. E volta porque ela se machuca de novo. Então, tenho certeza que muita gente que está vendo a gente vai falar, pô, realmente, eu já me machuquei sei quantas vezes e nunca cheguei onde eu queria com a corrida ou com o esporte X ou Y. Então, muitas vezes o caminho mais curto é o caminho mais lento. E nem sempre a galera entende isso, mas acho que tem também um pouco de como você explica. Né? Explicando do jeito certo, as coisas fazem sentido. Legal. E, assim, hoje a gente vê muito, eu não sei se é como questão dos seus alunos, mas assim, tem diferenças de você começar cedo ou começar tarde no exercício, ou independente da idade, isso traz benefício para a pessoa? Não, independente da idade, o benefício ele vem, né? Tá. Então, o estímulo físico ele promove uma adaptação positiva em qualquer idade da sua vida, né? Isso é um fato, né? Agora, obviamente, se eu começo a trabalhar com um adulto que teve uma infância ativa e uma adolescência ativa, e ele é um adulto que está iniciando um processo de treinamento, claramente a gente vê toda uma adaptação mais simples, mais rápida, né? Agora, e eu não estou falando necessariamente da condição física desse adulto. Às vezes ele está com sobrepeso, não está num bom momento, mas ele tem um passado de atividade física. Então, tem muitos que falam de memória motora e tal, mas não é nem necessariamente só isso. A gente está falando de vivência esportiva mesmo, né? Então, o processo ele é mais fácil, mais simples para quem tem esse passado. Quem não tem, vai colher os mesmos benefícios, só que vai ter uma adaptação talvez um pouco mais longa, né? Então, e aí eu volto ao primeiro ponto, né? Aquela análise individual, entender o indivíduo assim, como um ser único e o que ele precisa para de fato ter um programa bem montado de atividade física. Entendi. Então, assim, depende, quem quiser, pessoal, então não tem idade para começar. Toda hora é hora, cara. Toda hora é hora. Eu tenho alguns exemplos dentro da assessoria de pessoas que começaram tarde e estão super bem. A minha referência de atividade de performance, eu posso dizer assim, é o senhor Rui, que é um aluno nosso, um corredor, né, que ele tem 79 anos, né, ou desculpa, 89 anos, não vou corrigir, ele vai fazer 90, 89 anos, e ele começou com quase 40, era 35, 38 anos que ele começou a correr. Então, assim, ele é um dos corredores mais velhos, assim, em atividade, né? Com maior experiência, né? Recapitulando, ele é um corredor mais experiente, né? E, cara, acho que é uma referência para todo mundo dentro da equipe, assim. Legal. E dentro da sua galera lá, você vê que o pessoal tem tido, obviamente, tem a satisfação do exercício, tem progresso. Mas e progresso profissional? Você acha que a galera tem conseguido... O cara que faz exercício é o cara que, ele é o cara que vai para cima na parte profissional também? Por quê? Porque o esporte dá esse respaldo para ele? Eu percebo assim, quando um aluno nosso começa a ter resultados no treinamento, a gente percebe também que muitas vezes o comportamento dele muda. Né? Dentro da equipe ali, né? Você percebe que muitas vezes era uma pessoa que era mais acanhada, não tinha ali um relacionamento tão bom com os outros alunos, tal. E conforme ele vai atingindo as metas dele de treino, de prova, você percebe que ele começa a ter um nível de confiança maior.
e de repente aquele aluno que ficava um pouco mais de canto, ele está lá falando, conversando, fazendo novas amizades. Não tem como você imaginar que isso não acontece no ambiente de trabalho dele, né? Essa mesma mudança, com certeza ele tem ali onde ele trabalha, ele tem com a família, então porque passou a fazer parte dele, né? Sem contar que assim, hoje em dia você, por exemplo, né, uma conquista hoje vamos pegar o exemplo de maratona, né? Uma conquista de uma maratona para uma pessoa é algo que ela coloca no currículo, né? É verdade. Hoje é algo que pesa, né? Você vai ser contratado, você fala, poxa, se você teve capacidade, né? Independente do tempo, não é disso que a gente está falando. Não, tá? exato. A gente está falando da capacidade de se programar, de se propor a fazer algo, atingir um resultado e tal. Isso conta muito, né? Para quem está selecionando e tal. Então, faz sentido sim você entender isso como mais um diferencial profissional seu, né? Legal, você até abordando esse tema, você vê, eu não sei no Brasil se alguém olha o currículo, pelo menos eu nunca, assim, olhei para essa questão, porque eu nunca vi, na verdade, no currículo um cara que fizesse, eu faço corrida, eu faço ciclismo, enfim. E nos Estados Unidos é comum o cara ter uma vivência, ter alguma coisa com o esporte, ele é mais, realmente ele é mais selecionado. Você acha que isso tem mudado aqui? Você trabalha com algumas empresas, né? Você acha, o que as empresas buscam em você? Eu sei que a Cater é consome seus serviços, mas como que as outras empresas veem isso, né? Cara, eu acho que isso não fazia tanto assim parte da nossa cultura empresarial, mas hoje com certeza faz, né? Então, o entendimento de que alguém que pratica atividade física regular é algo bom para a empresa, isso todos já têm, né? Eu acho que hoje a dificuldade das empresas é enxergarem propostas para se aplicar dentro desse ambiente corporativo que sejam efetivas para mudar um perfil que hoje é um perfil sedentário. No geral, o trabalhador é sedentário, né? De uma forma geral. Então, quando aparece alguém com uma informação, né? Um novo membro na equipe, que é alguém treinado e que faz atividade, sendo maratonista ou não, ou um triatleta, seja o que for, é de fato um ponto positivo, né? E quando essa pessoa entra dentro de um time, a gestão da empresa, ela imagina que isso pode surtir efeito em outros, né? Pode sim ser um exemplo a ser seguido, né? Agora, cabe à empresa, na minha opinião, criar esse ambiente, né? Não só cobrar que o colaborador seja saudável, é ajudar e oferecer ferramentas, né? Como vocês fazem, para que as pessoas tenham aí acesso a propostas adequadas de treinamento, né? Às vezes a gente oferece ferramentas, igual você falou, né? A gente oferece oportunidade, mas nem todos vão, né? Sim. Como que a gente, sei lá, pode ajudar o pessoal a entender um pouco melhor isso, né? Eu acho assim, tem muito do que essa nova geração tem como tipo de informação que eles recebem, né? Então, falar sobre o benefício da atividade física, que é o que sempre se fez, né? Então, assim, por que ser ativo? Por que levar uma vida ativa? Quais os benefícios? Isso era feito antigamente como assim, poxa, eu vou explicar para o meu colaborador por que é importante fazer exercício. Porque muitas vezes não era uma informação tão clara ainda. Como a gente já disse, essa informação hoje todo mundo tem. Banalizou, exato. Então, o cara pega qualquer orientação aí, ele vai tirar uma lista ali dos prós e contras, né? O desafio hoje é adaptar para a linguagem desse jovem, né, um formato que ele tenha de fato vontade de encarar, né? E se fala muito hoje em dia em gamificação. Tá? Então, assim, como você traz para dentro da empresa alguma proposta que seja gamificada, ou seja, que ele está inserido dentro de um programa, de uma pontuação, de uma premiação, algo que tenha mais a ver com a linguagem que ele tem em outros momentos da vida dele, e que o esporte, a atividade física está inserido
dentro desse projeto, entendeu? Então, hoje, dentro das empresas, esse é um dos pontos que a gente mais fala. Vamos gamificar uma proposta aqui. Né? E aí, aquele cara que nunca tinha pensado em, de repente, começar a fazer, dentro desse cenário, ele pode achar interessante e ele vai experimentar. E aí ele começa a colher os benefícios de mudar alguns hábitos da vida dele. Aí, quando ele começa, como ele passou a ter esse benefício, é mais difícil ele sair. Né? Então, aí gera uma transformação, gera a inserção de um hábito através dessa outra ideia de proposta, entendeu? Então, não adianta só trazer uma palestra, não adianta só entregar uma cartilha. Quando você fala de gamificar, assim, é ranking, é associar isso com algum tipo de bônus, enfim... Tem de tudo. Centenas de formatos, né? Vai muito do que cada empresa tem a flexibilidade de trabalhar ou não. Né? Tem empresas que têm uma restrição maior com esse tipo de propostas e outras que abrem para a gente fazer possibilidades super dinâmicas e que envolve pontuação individual. Mas na DLB a gente trabalha com isso, mas nunca... levando a questão da performance física como um fator preponderante, né? Ou seja, não é quem corre mais rápido. É a frequência. Não, exato. A gente sempre vai para o lado de assim, qual o seu percentual de melhora nesse período, né? Qual é, enfim, a sua frequência de atividade. A gente mede várias outras coisas para poder dizer, você realmente se destacou. E isso não quer dizer que o cara que já treinava vai ter uma vantagem. Para falar a verdade, muitas vezes quem parte do zero tem uma margem de melhora muito maior. Exponencial, né? Exato. Tem uma máxima no treinamento que diz que é assim, quanto mais treinado, menos treinável. Certo? Então, se eu pego alguém do zero... esse indivíduo ele tem uma margem de evolução muito maior. Então a tendência é se ele se propuser de fato, aí ele tem uma vantagem nesse sentido. E no fundo o que a gente quer é isso, né? A gente quer estimular quem precisa partir do zero, né? Eu não quero o cara que faz uma maratona para 3 horas e 50, premiar ele porque ele baixou para 3 horas e 30. Ele já é saudável. Né? Então, para mim é mais interessante fazer a pessoa que está totalmente sedentária correr 5 quilômetros. Isso é muito melhor, né? Então, a lógica está meio que nessa. Legal. E em questão eu falei de frequência aqui, mas assim, qual que é o ideal para um cara começar a pensar nisso? Obviamente não é todo dia, né? Mas assim, a pessoa precisa descansar. Primeiro, vou fazer outra pergunta. O descanso faz parte do treino? Sim, o descanso ele é tão importante quanto o treino, né? As pessoas acabam não dando valor para a recuperação que a gente deveria dar, né? Até mesmo porque assim, a gente tem 2 fases, resumindo bem, né? A gente tem a fase catabólica e anabólica, mas traduzindo o que é? A fase catabólica é a fase onde você está fazendo atividade física, o momento, e é onde a gente está, entre aspas, machucando o nosso corpo, né? Entre aspas, ok? Então, por exemplo, estou fazendo musculação. No momento que eu estou levantando uma carga, eu estou gerando microlesões da célula muscular, que são esperadas para aquele exercício. Quando o corpo está na fase anabólica, é a fase onde eu vou recuperar daquele exercício. E é onde, de fato, eu tenho ganho. Né? No momento, eu só estou tendo estresse. O benefício está na fase onde você descansa, que é onde eu vou recuperar aquela fibra para me tornar mais forte, pensando num processo a longo prazo. Né? Então, se eu não descanso, eu não dou chance do meu corpo fazer esse processo, que é a recuperação daquela lesão que eu gerei durante o treino. Então, o descanso, nesse sentido, ele é até mais importante do que o momento do treinamento. É claro que uma coisa acontece sem a outra, então não dá para a gente dizer que um é mais importante que o outro. O que eu digo é, se você não pensar na qualidade do seu descanso, todo o benefício que você imagina que você está tendo no treinamento, ele não acontece. Né? Então, sempre o descanso ele tem que ser proporcional ao estímulo que eu dei, sempre. Né?
Tanto que assim, a gente não recomenda esses treinamentos que são consecutivos, né? Então, eu vou correr segunda, terça e quarta. Então, você está usando o mesmo músculo da mesma forma em dias seguidos. Quando que você está recuperando para essa atividade? Você não está dando essa chance. Então, esse ganho que você acha que você está tendo não está existindo. Só que aí o aluno vem, mas eu vi no podcast que o cara corre 5 vezes por semana. Aí é o problema que a gente enfrenta. Fala, então, mas assim, não é a sua referência. Né? A sua referência é de alguém que trabalha, tem família, que cuida dos filhos, que tem um monte de afazeres e também treina. Então, você precisa entender essa sua lógica, né? Mas assim, o descanso ele é essencial, tem que estar sendo sempre considerado, né? Legal. E de 20 anos para cá, de 20 anos atrás para cá, mudou a questão de treinamento? Porque assim, eu treinei, você falou de treinar todo dia, eu lembro que eu treinava todo dia lá e me dava um dia de descanso, que era no domingo, você não tinha que competir. Enfim, óbvio, eu treinava, competir e tal. Hoje, isso mudou? Hoje o pessoal está encarando melhor o descanso do que antigamente? Porque era só carga e tinha um descanso, mas era um descanso ativo, assim, não era... Sim. A ciência do treinamento físico, ela proporcionalmente estuda muito mais a fase de recuperação do que a fase de treinamento, né? Ou seja, técnicas de treinamento, elas não surgem assim com tanta frequência, né? Novas técnicas, como novas maneiras da gente acelerar a nossa recuperação. Então, hoje a preocupação ela está muito nisso. Como eu acelero a recuperação para poder, no prazo mais curto possível, já oferecer um outro estímulo. Né? E aí vem os aditivos? Todos os tipos de suplementos e técnicas e uma hora a banheira de gelo, a outra hora a bota de compressão, a outra hora a massagem, a liberação miofascial e aí vai, né? Tudo isso um tempo atrás não existia, mas as técnicas de treinamento elas meio que seguem as mesmas normas há muito tempo. O ponto os treinadores mais atualizados, eles sabem que esse tipo de carga de treino que você tinha a longo prazo não se sustenta, né? O problema é que ainda hoje isso acontece porque muitas vezes o que eles querem é o resultado mais rápido possível e aí eles não estão tão preocupados assim como você vai estar depois, né? Então, mas a gente está falando de uma proposta de quem treina profissionalmente. Aí é um outro cenário, é um outro mundo. A pessoa muitas vezes precisa do desempenho para ter ali o patrocínio, para ter a remuneração. Então, é difícil você julgar o atleta profissional nesse sentido, né? Porque a prioridade dele não é a saúde, é o rendimento. Eu lembro até na época que eu treinava que tinha um cara que chamava Frank Caldeira. O cara corria bem. E aí meu técnico falou, esse cara vai quebrar. E não durou mesmo, cara. Eu falei, cara, impressionante. Porque ele falou, meu André, o cara é sábado, ele tá numa competição. Aí outro sábado ele tá em outra. Outro sábado ele tá em outra. Ele tá ganhando dinheiro? Tá. Mas é um tempo limitadíssimo dele. E não deu outra. Então, é isso, né? Acho que chega uma fase, às vezes, da carreira do atleta que ele precisa... Ainda mais no Brasil, onde você não tem nenhum apoio para o atletismo, por exemplo, você precisa dar um jeito de sobreviver, né? Então, muitas vezes são essas provas que pagam alguma premiação que o corredor vai tentar ter ali algum retorno. E aí não tem um planejamento, não tem nada coerente, né? Legal. E uma outra pergunta, assim, você acha que tem o cara que ele é um super atleta, ou um cara que tem um bom desempenho atlético, nem super atleta, tem um bom desempenho atlético, ele tem um bom desempenho profissional também? Tá ligado isso daí? Pode ou não? Assim? Eu acredito que a relação ela é direta. Né? Eu acredito que sim. Eu acho que quanto mais preparado fisicamente... mais condição você tem de exercer a sua função profissional de forma plena, né? É claro que se você não é um bom profissional, tecnicamente falando, não adianta você estar bem preparado fisicamente, que aí você não vai desempenhar, não é isso que vai te ajudar. Agora, você tendo um bom desempenho profissional acompanhado
de um desempenho físico, de uma saúde em dia, você vai explorar ao máximo o seu potencial dentro do ambiente de trabalho. Isso é certeza, exatamente porque você pode contar com todos esses recursos que você tem, né, para responder dentro do trabalho, né? Quando a gente tem um padrão de saúde inferior, muitas vezes tecnicamente você é bom, mas você não consegue oferecer tudo o que você podia, né? Então o seu nível de atenção é mais baixo, a capacidade de concentração, a disposição, né? O quanto você está disponível para novas propostas, novas ideias, discussões, né? Tudo isso tem a ver com a capacidade física. Então, sem dúvida, eu acho que tem uma relação direta. Não, sabe por que eu estou falando? Que assim, virou uma febre dos CEOs, empreendedores, não sei o que, querer assim, ter esse alto desempenho. Né? Então, às vezes não é só na corrida, é no triatlon, né? No Ironman, ou jiu-jitsu, musculação. E eu não sei se isso... Assim, eu acho que tem relação, óbvio, mas até quando isso é saudável, não? Enfim. Não, eu acho que tem um limite, né? A minha relação direta, ela se dá, na minha opinião, entre um padrão de saúde e um bom desempenho profissional. Não necessariamente, quando você está falando de performance e rendimento esportivo, não é quanto mais treinado, necessariamente eu vou ser um profissional mais eficiente. Eu acho até que tem uma linha onde isso ultrapassa a saúde e começa a ir muito para o lado do rendimento, né? Aquela pessoa que treina... Explica melhor isso daí. Eu acho que assim, quando você tem o esporte ali... focado muito no rendimento e no resultado, ou seja, aumentar muito a distância, baixar muito o meu tempo, quando a tua preocupação está indo muito em direção a isso, a saúde não é mais a tua prioridade. Tá. E muitas vezes você deixa de lado a tua saúde para ter aquele rendimento que você quer. Vamos dar um exemplo. Eu comecei a fazer triatlon e agora eu quero fazer um Ironman. Tô louco para isso e tal. Poxa, tudo bem, mas não tem problema nenhum. A gente tem triatlon na DLB e é um dos objetivos de diversos alunos. Tem pessoas que têm condição de encarar isso. Tá. Tem pessoas que não têm. É um fato, né? Então, assim, a partir do momento que aquela pessoa que não tem condição, ela está ultrapassando o limite de saúde dela para atingir aquele objetivo, aí o trabalho dela também vai pagar um preço. Né? Porque ela não está mais priorizando a saúde, ela está só focando em rendimento e aí ela vai começar a, de fato, colher resultados negativos no trabalho, né? Porque a saúde dela está ficando de lado. Né? Então ela vai usar tempo demais para aquilo, vai esforçar o corpo dela além de um limite saudável, vai começar a pagar algum preço que não é barato. E aí, se você for olhar para o lado profissional, provavelmente isso também vai estar pagando algum preço. Então, existe um equilíbrio, né, que as pessoas precisam respeitar. Né? E quando a gente passa desse ponto, eu acho que acaba influenciando não só no trabalho, até na tua vida particular. Né? E isso a gente vê acontecer. Relacionamentos... E como você acha esse equilíbrio aí? Porque é difícil, né? Cara, porque é difícil. Porque os caras que eu citei aqui, né? Que o cara é CEO, não sei o quê, os caras são altamente competitivos, né? Então, assim, ele não aceita, tipo, treinar por saúde, digamos assim. Sim. Eu acho que o cara, se ele chegou num cargo lá desse jeito, o cara é porque ele tem algum, né? Ele precisa ser bem orientado, André. Ele precisa ter alguém junto ali que saiba entender onde está o limite, né? Eu acho assim... A palavra limite, ela é muito significativa para mim, porque as pessoas usam muito errado a palavra limite, né? Limite não é ruim, né? Não é ruim você admitir o seu limite, né? Tem gente que usa assim, sem limites, como se fosse uma coisa positiva, né? Como sem limites? Todo mundo tem, eu tenho o meu, você tem o seu, todo mundo tem um limite, né? Você pode superar as suas metas, mas nunca superar o seu limite. A palavra limite te impõe um momento em que você deve parar, né?
Então, todo mundo tem. Isso tem a questão da variação individual, né? O seu limite é diferente do meu, né? E isso em cada momento da tua vida, em cada questão. No esporte, todo mundo tem, né? Aí vem a questão genética, vem essa vivência com o esporte que a gente já falou. Mas, como treinador, eu tenho que chegar para o meu aluno e falar, ó, aqui está o seu limite. Tem gente que acha um absurdo isso que eu estou falando. Como assim? Você vai impor limites ao seu aluno? Sim, é minha função. Eu vivo isso e eu sei onde está esse limite e eu preciso levar ele dentro do possível ao máximo, mas dentro de um limite, senão não é mais saudável, né? Eu não trabalho com atleta profissional, eu trabalho com pessoas que procuram saúde e para isso a gente tem um limite que a gente tem que respeitar. E esse conceito ele se perdeu. A frase sem limites parece algo super legal e não é. Então, eu termino minhas palestras falando, supera suas metas, mas não seus limites. Porque como que o pessoal descobre o limite dela, né? Porque assim, no fundo, é difícil, né, para ele achar o ponto lá de que, putz, desse ponto eu não consegui passar, sei lá. Ou o pessoal buscar o limite também, você acha que não assim, não passar, mas, cara, eu cheguei no meu limite. Ele entender isso não é positivo? É positivo, desde que ele entenda. O problema é exatamente esse. As pessoas muitas vezes atribuem, por exemplo, né, ao próprio treinador, o fato de não atingir uma meta, né? E aí ele fala, não, foi o processo de treino que não me fez chegar onde eu queria. E muitas vezes não, é que você chegou no seu limite, de fato, né? E aquilo talvez seja o ambiente de performance que você deva se acostumar, né? Poxa, a distância tal, o tempo tal. Não é fácil ouvir isso, mas muitas vezes é necessário, né? E claro, se o aluno ele tem condição de evoluir, a gente sempre vai pedir um pouco mais, sempre. Só que tem momentos que o aluno mostra aonde que chega ali o ponto adequado dele estabilizar, né? Seja num tempo, numa distância, e a gente tem por obrigação falar e trazer isso e trabalhar dentro de uma possibilidade que ele apresenta, né? Esse ponto é legal porque eu acho que ele envolve muito questão empresarial também. Sim. Porque às vezes a pessoa chega no limite dela, né? Fala, cara, eu quero... Ou também tem, assim, não sei no esporte, mas você falou, cara, eu quero ficar aqui. Eu cara, esse é uma zona minha de conforto e pra mim tá tudo bem. Né? E deve ter gente assim também, né? Não, vou trazer um ponto de vista aqui que, assim, é legal também, que é, muitas vezes, vamos pegar o exemplo da corrida, né? A pessoa evolui até 21 quilômetros, tá? Pô, uma coisa super normal, né? Quero correr, já corro 5, vou lá, fiz 10, gostei, fiz 21, gostei. Aí vem aquela decisão, fala, e aí, você vai para uma maratona? A pessoa, não sei e tal, não sei o que, você acha que dá? Fala, cara, eu acho que dá, né? A pessoa pega e se propõe a entrar no processo de treino para uma maratona. Aí ela entende aonde ela se enfiou. Muitas vezes, nesse caminho, ela volta e fala, cara, é demais. Exige muito do meu comprometimento com a alimentação, exige muito do meu foco e da minha disponibilidade para treinar. Eu tenho que abrir mão de... Então, os limites que eu estou colocando, muitas vezes não são os limites físicos. O limite da pessoa falar, não, eu vou abrir mão de tudo isso para atingir essa meta. Uma maratona é um exemplo. Então, você gosta de sair no happy hour na sexta? Esquece, cara. Não dá mais. Você vai fazer uma maratona, sábado você tem um treino longo. Então esquece, tira o álcool da sexta-feira, tira o álcool assim, o máximo possível, aliás. E aí, assim, esse preço a pessoa não quer pagar. Entendeu? Então, às vezes, é desse limite que eu estou falando, não é necessariamente o físico, né? É de abrir mão de todo o resto. E, cara, tudo bem, o ponto é esse, tudo bem você ficar correndo 21 quilômetros, onde está o erro nisso? Poxa, você só precisa aceitar, né?
Então, assim, aí você fala assim, não, Diego, mas eu quero encarar essa proposta de ser um maratonista, mas eu não vou abrir mão de tomar a minha na sexta, só quero treinar 2 vezes na semana. Aí você fala, então, cara, aí desculpa, não dá, desse jeito não dá. Né? Então, eu acho que tem esses pontos que eles são importantes também. Vou nem entrar no triatlon, que você deu exemplo de executivo, que, poxa, aí a dedicação ela é extrema, né? Não é qualquer um. Mas você trouxe um ponto importantíssimo. As pessoas não querem pagar o preço às vezes. Então, assim, eu falo por mim, porque, cara, sempre corri. E aí, todo mundo fica enchendo o moço. André, quando você vai correr uma maratona? Eu falei, cara, eu não quero pagar o preço, cara. Pronto, eu corro até a minha distância aqui, já corri minha vida inteira. Por quê? Porque você tem que pagar o preço. E aí, se a pessoa está disposta, tanto profissional como na corrida, eu acho que é bem isso mesmo. Tem que pagar o preço. Tem. Não dá para fazer mais ou menos, né? Pelo menos assim, eu como quem está lá do lado do planejamento, você fala, ou a gente encara isso 100% ou não encara, ou vamos programar uma outra coisa. E muita gente, assim, às vezes pega, por exemplo, um caminho que é cada vez mais frequente, aliás. A pessoa faz muito tempo a corrida de rua e aí dá uma cansada, né? Pô, essas mesmas provas, é sempre... Aí, deixa eu ver como é que é essa história de corrida de montanha. Você vai te falar com calma. Aí entra... Aí é uma nova paixão. Pô, legal, porque aí você tem todo um novo caminho para percorrer, né? Ou então, cara, agora meu negócio é nadar. Legal, agora você vai... Então, não necessariamente você precisa achar que esse limite é um problema, né? Às vezes você vai olhar para uma outra atividade que você não tem essa alta performance e tem um caminho super legal para desenvolver. E, cara, e com isso você vai passando a tua vida de maneira saudável, que eu acho que é o ponto, né? Até essa corrida de montanha, como eu já corri muitas provas de rua, eu falei, eu vou fazer essas coisas de montanha. E engraçado, por mais que eu tenha treinado a minha vida inteira, como eu treinei com o Edelson, galera boa, treinei Troféu Brasil, não sei o quê. E aí você fala, cara, correr montanha, eu sou um beginner. É outra coisa. É outra coisa. Cara, aí que eu me apaixonei mesmo. Porque agora eu vou ter que ter técnica pra descer, eu vou ter técnica pra subir. Equipamento. Pau, e tudo, assim, né? Cara, e assim, pro pessoal André subir é difícil. Não, descer que é o pior, cara. Dói eu tudo. nunca pensei na minha vida que eu ia ter alguma dificuldade de correr e ainda mais na descida. Falei, cara, eu subi, tem umas provas lá em Campo Jordão, eu subi, eu tava indo bem. Cara, mas eu perdi a prova na descida. Falei, cara, como que pode isso? Tá vendo? Então. Mas é legal, porque aí gera um novo desafio. Exato. Essa é a sacada, né? O que a gente faz na DLB é tentar trazer essa visão, né? E não ficar forçando algo que às vezes o teu organismo está dizendo que não é legal. Pô, já tentei uma vez, machuquei 2, machuquei 3. Falei, então, cara, será que é o caminho certo, né? Porque a gente tem as limitações, né? Poxa, é normal que a gente tenha, até nas questões físicas, né? Pessoas que têm um preparo melhor, uma genética favorável para aquilo e outras que não têm. O problema é a gente ficar usando as referências do Instagram ali da vida, que tudo parece simples, né? Quando você olha ali o cara passando por aquilo em 30 segundos, né? Parece que é assim, mas não é, cara. A realidade é diferente, né? Até você falando de genética, uma vez eu tava vendo uma entrevista do Nadal falando do Djoko, né? E aí o cara perguntou, porque o Djoko, não sei o quê. Eu falei, cara, o Djoko, ele tem um corpo melhor que o meu. Sim. E ele aguentou um pouco mais, cara. Então, e tá tudo bem, cara. Eu sei do meu limite. Assim, foi super. Falou, cara, ele tem um corpo que meu corpo é meu corpo. Eu aguentei até aqui e ele aguenta mais, cara. Parabéns pra ele, mano. Claro, claro, a consciência, né? Então, mas aí é um atleta bem orientado, sim, né? Você vê que a mente blindada ali, né? O tênis é um esporte fantástico, né, cara? Pra essa questão de foco, de ansiedade. Nossa, é inacreditável. Sou fã. E acho que é um esporte que vale muito a pena experimentar. Assim. Eu joguei um tempo, faz uns 6 meses que eu não faço aula, mas tênis é legal, mano. É legal. Agora tem pickball, tem os negocinhos aí. Os caras inventaram bastante. Mas o pessoal fala, mudando assim, eu sei que não é o foco, mas o pessoal fala que esporte com raquete, ele desenvolve um pouco mais que os outros esportes em questão disso daí de
de consciência, não sei, tem alguma relação isso? Tem uma relação, esporte com bola, assim, raquete, tem uma parte cognitiva muito importante, que é de tempo de reação. Tá. Que você precisa estar esperto, estar pronto para responder, né? Tem a questão do jogo, né? Da disputa do jogo, que é algo que você joga com outro. O mental, né? Ali, não é você contra você mesmo, é você contra o outro. Exato, o entendimento das reações do outro. Então, por exemplo, a leitura do jogo. O tênis tem muito isso, né? Você olha o jogo do seu adversário e cria uma estratégia de como ganhar dele. Então, por exemplo, vou jogar com você. Logo no começo eu percebo que a tua esquerda é uma bola fraca. Eu preciso aprender a ler isso, entender no meu jogo como eu vou adaptar para conseguir expor você a esse nível de dificuldade para eu ganhar o ponto, certo? Então não é uma aula, a gente está numa disputa ali. Então todo esse exercício mental, ele é muito diferente de uma atividade cíclica, como a corrida, a bicicleta ou a natação. Tá. Né? Que você está lá fazendo o seu treino, pensando no teu corpo, na exposição do teu corpo ali, na mecânica e tal, mas é aquilo exatamente igual o tempo inteiro. Tanto que até aquele momento de flow, né? Que tua cabeça às vezes vai para outro lugar e tem até mais a ver com uma questão de introspecção, também é super bom, mas para esses benefícios, né, cognitivos, assim, esses esportes são sempre muito bem avaliados. Tanto que você vai ver muito idoso jogando tênis. Muito idoso. É verdade. Até idades bem avançadas, assim. E para desempenho, é melhor fazer corrida ou fazer tênis? Desempenho profissional, vai. Não tem. Eu nunca fui da opinião que existe uma atividade que ela é melhor assim que outra, né? Porque tem muito como cada um encara o exercício, né? Então, eu, por exemplo, particularmente, eu acho o tênis um baita esporte legal de praticar. Tem gente que, cara, vai achar super chato, não vê lógica naquilo e da mesma forma tem gente que acha que correr é a maior bobagem, né? Você fala, pô, vai para lá e depois volta, como se tivesse que ter alguma lógica. Assim. Então tem muito como você encara aquilo dentro da tua rotina. Eu acho que o que importa, de fato, é você achar algo que faça parte do teu dia a dia de uma maneira positiva, né? Então, sempre que a atividade é uma obrigação chata, assim, de fazer, me dá a impressão que você está no caminho errado. Tem que ser um negócio prazeroso. Você tem que ter prazer, você tem que ter o motor motivacional, que é o que eu chamo, ele tem que existir. Né? Nem que seja assim, cara, eu vou lá na DLB porque tem um monte de gente legal. Eu nem gosto de correr, mas, cara, o ambiente lá é tão bom que eu acho legal ir para bater papo, aí eu acabo treinando. Tá bom. Esse é o teu motor motivacional. Aquele jovem que vai para academia porque quer arrumar uma namorada. Ou aquela jovem que quer arrumar um namorado. Tudo bem, cara. Você tá indo lá com foco de paquerar e tal... Mas se você faz uma atividade e aquilo faz bem pro teu corpo, perfeito. É o seu... Então, ok, né? Acho que cada um tem o seu, né? Mas algum tipo de prazer e de vontade você tem que ter. Se for só na obrigação, só porque o médico falou que hidroginástica é bom, que é o que eu ouço com muita frequência por aí. Ah, não, minha mãe faz hidro. Fala, por quê? Não, porque o médico falou que é só isso que ela pode. Eu falei, meu Deus, mas qual é a restrição? Né? Ela poderia fazer 500 outras atividades. Às vezes a pessoa não gosta de ir para uma piscina, né? Pôr uma roupa de banho e se expor. Às vezes aquilo não é legal, é traumático, né? E você vai bater na tecla que é a única atividade. Não é. Então, procurar essas lógicas assim, né? Eu acho que é o que mais importa. Aí depois a gente vai olhar para a atividade. Tá. Falar, isso que você curte? Beleza. Então, isso pro meio empresarial é essencial. Essencial. A gente precisa entender o que as pessoas têm vontade de fazer, entendeu? Show de bola, Diego. Está chegando no final aqui. Faça as suas considerações finais aí. Se quiser dar alguma coisa que a gente não abordou, pode falar. Fica tranquilo. Não, eu acho que a gente falou
poxa, de vários temas. Para mim foi super legal participar. Para mim poder falar de atividade física em ambientes diferentes é um prazer enorme. Então estar aqui com vocês é uma oportunidade super bacana. O convite que eu faço é para todo mundo que tiver empresas ou pessoas físicas que queiram ter uma proposta de treinamento adaptada dentro dessas realidades e desses conceitos que a gente falou, para procurar a gente, que vai ser um prazer também poder ajudar mais gente. Como que o pessoal te acha? Temos o site da assessoria, né, que é www.dlbassessoriaesportiva.com.br. Perfeito. O Instagram, que é @dlbassessoriaesportiva. E acho que todos os outros canais aí, se procurar alguma coisa em YouTube, também a gente tem bastante conteúdo. Estamos sempre à disposição. Legal. A gente vai deixar aqui também, pessoal. Legal. Quem quiser, né? A gente vai deixar o link da DLB aqui e também o link do Insta. Fechado? Diego? Beleza. Valeu, obrigado. Obrigado. Valeu, André. Bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Se gostou desse tipo de vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. Valeu e até mais.